Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Tenho comigo a Diana, que está na área da psicologia. Mais concretamente, em específico de psicologia, qual é a área? Olá, boa tarde. Então, a área é da clínica da saúde, foi esse o meu mestrado, apesar de que agora estou mais associada à psicologia, também clínica, mas muito a ver com as tecnologias. Então aí faz uma ponte a uma ciência que é uma ciência humana para uma ciência que é exata, não é? No fundo, nós o que fazemos continua a ser clínica, psicologia clínica e outras áreas da saúde mental que também estão associadas, mas usamos a tecnologia, a inovação, como uma ferramenta para nos ajudar a alcançar estes objetivos da saúde. E depois, claro, isto tem muito mais do que a saúde mental, mas podemos já falar sobre isso. Lesões cerebrais, por exemplo, não é? Exato, muito, exatamente. Se calhar até mais lesões cerebrais do que às vezes... Não diria, não propriamente, porque lesões cerebrais estamos aqui a entrar num campo mais específico, mas no caso da entidade onde eu trabalho, que é uma fundação, já agora uma fundação em Espanha, não estou neste momento em Portugal, mas a fundação trabalha muito com pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, com algum tipo de deterioro cognitivo, normalmente leve, mas nem sempre está associado, lá está, a uma lesão dita, um trauma cerebral, mas sim, também é uma área muito estudada e sempre até, quem tem interesse nesta área da reabilitação, da neuropsicologia, este tipo de lesões cerebrais são sempre o alvo de estudo, onde há mais literatura, mas sim, também. Então, sendo assim, trabalhas numa fundação, existe uma equipa de trabalho em que estás inserida. A equipa, no que toca à representatividade feminina, masculina, como é que é mais ou menos? Na verdade, nós na nossa equipa, eu estou no departamento de tecnologias, mais especificamente desenvolvimento e inovação, que é a parte da investigação, tudo o que envolve tecnologias, todos os projetos que envolvem tecnologias estão no nosso departamento. E no nosso departamento, por acaso, nós somos, se não estou em erro, somos 8 pessoas e apenas 2 homens destas 8 pessoas. Portanto, temos uma grande representatividade sexo feminino em toda a fundação, aliás, não é só no departamento, sim. Estando ligada à psicologia, se calhar também é mais fácil, às vezes, haver mais representatividade feminina, pelo menos eu quando estudei, a turma era claramente, esmagadoramente mais raparigas do que rapazes. Sim, isso é algo que a nossa área ainda tem que atingir essa representatividade, que nós de facto temos neste caso ao contrário, há determinadas áreas, como por exemplo a engenharia, que também com quem trabalho muito, nas engenharias nós vemos mais uma predominância masculina, mas na psicologia é o oposto. Acho que seria também interessante um câmbio de perspectiva neste aspecto, mas um dia chegaremos lá. Sim, já se vai vendo passos nesse sentido nas entradas na universidade. E então um pouco também para dares a conhecer a tua história, sucessos, percalços, enquanto mulher a trabalhar nessa área, mais ligada neste caso à tecnologia. Então, eu terminei o mestrado há relativamente pouco tempo, há cerca de 2 anos, em Clínica e Saúde, pela Universidade do Porto, e depois eu já tinha feito Erasmus uma vez, também em Espanha, apesar de nunca foi o meu objetivo voltar à Espanha, mas decidi que queria outra experiência, queria especialmente uma experiência no mercado de trabalho, mas num país diferente. E assim foi, a universidade ainda tinha esta oportunidade e eu comecei a entrar em contacto com várias entidades em 2 áreas que eu gostava muito, que eu gostava e ainda gosto, que é a neuropsicologia, intervenção em crise e catástrofe. E assim foi, tive muito poucas respostas,
mas depois a melhor acabou por ser aqui em Espanha, a melhor proposta. No departamento, tendo em conta a minha área, os meus interesses, puseram a inserção nesta equipa de tecnologias que trabalham muito, ao fim e ao cabo, trabalham muito com projetos europeus. E é aqui que eu entro, a ajudar no que posso, numa equipa interdisciplinar, que isso é uma parte muito interessante. Temos engenheiros, as pessoas ligadas à comunicação, ao marketing. Pronto, temos aqui, eu na verdade sou eu e mais uma que somos de psicologia, de resto mais ninguém. E pronto, estou, como já tinha comentado, por acaso, o que é uma boa notícia, não é? Nós temos uma grande representatividade do sexo feminino, mas claro, mesmo nestes projetos em que estamos em contacto com muitas outras entidades, eu vejo, claro, isto é a minha perspectiva, a minha vivência, mas de facto, no que toca à engenharia, nós ainda vemos uma grande predominância do sexo masculino. Sim. Todas as reuniões que são mais específicas da engenharia e de todas as áreas relacionadas, estamos numa reunião em que aí já estamos, digamos, 80% de homens e só os restantes de mulheres, pronto. Mas ainda que isso aconteça, não sentes que possa haver mais ou menos, por exemplo, se deres uma proposta ou uma opinião, que isso não influencia, apesar de se calhar numa reunião maior ser 80% homens e 20% mulheres, se influencia a voz que pode ser ouvida ou não? Não, na minha experiência isso não influencia. O que influencia ao final é a tua presença, é o que eles já sabem de ti, o que já mostraste do teu trabalho, e vão confiando ao longo do tempo, ao longo do projeto, todo este percurso, vão confiando cada vez mais ou cada vez menos, dependendo da experiência que tens com as pessoas, mas nunca senti que eu ser uma mulher que fosse uma influência nem negativa nem positiva. Nem existir discriminação pela negativa, nem existir discriminação pela positiva. Isso é bom na verdade, porque em muitas áreas de trabalho às vezes isso acontece, mas isso é bom de estar integrado numa equipa em que o que conta é a experiência que se tem, o mérito que se alcança, e não se é rapaz, rapariga, mulher, homem. Isso não faz diferença naquilo que é o nosso currículo e a nossa prestação, na verdade. Exatamente. E quem sabe se teve influência, se está a ter influência, eu acredito seriamente que sim, mas também o facto de nós trabalharmos com projetos europeus, ou seja, grande parte do nosso financiamento dos projetos em que participamos vem da União Europeia. Uma das exigências e um dos critérios que a União Europeia tem preferência, que no fundo a board, quem decide depois para que projeto vão dar financiamento ou não, a percentagem de mulheres dentro da equipa, ou seja, o equilíbrio entre mulheres e homens, que nós propomos quando entramos com uma proposta de trabalho de um projeto, isso influencia na seleção, quer destes projetos, quer, por exemplo, do Open Calls. Portanto, na União Europeia tem-se tentado e tem-se visto esse investimento. Portanto, acho que isso também acaba por ser significativo. Estava a pensar, o teu interesse por tecnologia foi desde sempre ou foi já na universidade, foi antes? Eu, por acaso, ainda tenho refletido sobre isso, porque já há um ano que estou aqui e há mais de um ano que trabalho para esta fundação com estas tecnologias. E, de facto, eu desde muito pequena, não sei de que idade, mas eu sempre tive muito interesse pela tecnologia, pelas novas coisas, pela inovação, o novo jogo que vinha, a nova ferramenta até de cozinha, ou o que seja, mas eu achava muito atrativo, muito cativante ter e ver como é que funcionava. Eu sempre gostei imenso disso. Acho que
nunca tive aquele receio que ainda muita gente tem de as tecnologias entrar na nossa vida. Eu nunca tive. Apesar de que há muitas coisas que eu pessoalmente ainda me custam, como por exemplo as redes sociais, eu pessoalmente não sou muito adepta, mas aí já estamos a falar de Já tem outras mais a questões. ver com a influência humana, a forma como se utiliza e não tanto a ferramenta em Sim, si. exatamente. Mas ao fim e ao cabo, a tecnologia tem muito a ver com isso e com qual é que é o fim, porque pode, de facto, é uma ferramenta de apoio e tem que ser vista, deve ser vista, eu vejo assim, pelo menos. E pronto, e sempre veio desde pequena, portanto, na altura também, claro, separei-me um pouco, digamos assim, desta área, especialmente da neuropsicologia, na altura do meu estágio curricular, mas depois surgiu esta oportunidade e cá estou eu a aprender todos os dias e acho que é uma área muito interessante, aprende-se muito e depois o facto de eu pessoalmente sou da área de psicologia, portanto eu acabo por não, as minhas tarefas não são aquela psicologia clínica clássica. Sim. Então muita gente pergunta-me, então, mas o que é que tu fazes? Porque tu és psicóloga, mas trabalhas com engenheiros. E há pessoas, incluso, Onde é quando que não sabem o que encaixa? sim, eles vêm-me a falar do meu trabalho e perguntam, concluem que eu sou engenheira. Eu, não sou engenheira, mas isso é o incrível deste tipo de trabalho, é que trabalhamos em equipas interdisciplinares e isso é fantástico e aprendemos imenso e percebemos que seja qual for a área, no nosso caso psicologia, mas não precisamos nos limitar ao clássico, à psicologia clássica, e que podemos fazer muito mais com um curso, com um ensino superior na área da investigação, é muito interessante. Até porque as áreas em si, apesar de serem, normalmente depois de uma licenciatura começa-se a afunilar, mas mesmo quando se afunila, psicologia clínica, dentro da psicologia existe toda uma quantidade de ramificações. Exatamente. Ok, olha, então muito obrigada por participares no nosso podcast neste dia, também um pouco para celebrar o impacto que tem-se feito e o que está cada vez a alcançar mais das mulheres na ciência, as meninas também, na escola, haver mais participação. E muito obrigada então. Obrigada eu, Alexandrina, muito obrigada, e especialmente por esta iniciativa, é sempre bom. Obrigada eu.